abra a vossa Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 6, versículo 8. Você que está em casa, nós também estaremos meditando assim sobre a palavra de Deus. E aos queridos irmãos que estão sem a Bíblia Sagrada, nós temos aqui os nossos telões onde você vai acompanhar a leitura também da palavra de Deus, amém? Então, livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Confesso para os irmãos que é um tema que eu gosto sempre de ler, de meditar, porque é fundamental para a nossa vida no dia chamado hoje. Não me lembro se algum dos momentos que aqui eu preguei eu pude trazer esta mensagem. Para alguns estão sendo uma palavra talvez repetitiva, mas no presente momento é o que eu senti trazer da parte de Deus para nossas vidas nesta noite, amém? Então, livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Quem já achou, diga amém, Jesus. Então vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Vai ser um pouco longa a mensagem, a leitura seja, mas porém nós iremos resumir basicamente sobre aquilo que deseja o Espírito Santo de Deus trazer à igreja. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou os seus servos dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te. Aleluia, Jesus. De passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma, nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, e lhe disse: não me fareis saber quem de nós é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e grandes exércitos, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Glórias a Deus. Eu peço aos queridos e amados irmãos presentes que nós possamos repetir comigo, por favor, o versículo 17.
Só que nós vamos pedir de uma forma diferenciada. Aqui fala o seguinte: peço-lhe que abra os olhos para que veja. E nós vamos pedir também ao Senhor aqui agora, porque foi uma oração que Eliseu fez a Deus, para que Deus abrisse os olhos do moço, porque o moço estava naquele presente com Eliseu, mas não tinha a verdadeira visão que era necessário, mas Eliseu tinha, que é a visão de Deus. E quem sabe, meus queridos irmãos, hoje nós temos presencialmente aqui em casa, irmão Fernando, quantas pessoas que se dizem ser crente, carrega a Bíblia, carrega até o título de fanático, mas ainda não tem a verdadeira visão de Deus. Porque quem tem a verdadeira visão de Deus não teme o perigo. Quem tem a verdadeira visão de Deus não teme o falatório, não teme as diferenças, não teme nada que venha lhe apavorar a sua vida na relação do casamento ou familiar. Quem tem a visão de Deus sempre olha e olha para os lados, e ele vê, ela vê, ele percebe que não está só, mas que o Senhor está com ele. Então diga assim comigo: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa te ver. Mais uma vez: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa te ver. Pode sentar, por favor. Desocupe as vossas mãos e palmas bem alegres para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus queridos irmãos, a leitura ela é extensa, mas dentro desta mensagem existe dois aspectos muito interessantes a ser meditado e trazido também em compartilhamento sobre as nossas vidas nesta noite. O primeiro aspecto é quando, naquele presente momento que o rei da Síria procurava de todas as formas, de todas as maneiras, emboscada, em momento estratégico, que ali pudesse então acabar com a vida do exército de Israel. Mas porém, todas as vezes que aquele rei, juntamente com seus comandantes, generais, preparava então a estratégia: olha, vou naquele lugar X, nós vamos estar lá, e naquele lugar X nós vamos pegar ali emboscada o exército de Israel e nós vamos matar todos eles. Combinado? Combinado. Então saía para aquele lugar X, e chegando naquele lugar eles esperavam o exército de Israel, e o exército de Israel não passava daquele lugar. Porque quando aquele rei, juntamente com seus comandantes, já fazia a programação de que maneira iriam pegar o exército de Israel, Deus cuidador, Deus zelador, Deus protetor de Israel, chegava e dizia para Eliseu: Eliseu, fala para o comandante de Israel lá do exército, não ir para o lugar tal, porque lá no lugar tal, o exército do rei da Síria vai estar lá. Eliseu ia lá e falava: olha, Deus mandou dizer, não vão para o lugar tal, porque lugar tal, eis uma emboscada. Aí o exército ia para outro lugar. Não foi uma, diz a palavra de Deus, não foi duas, não foi três, mas foi vários livramentos que Deus deu ao exército de Israel, que chamou a atenção então daquele rei, a ponto daquele rei se dignar. Aquele rei olhou e disse: olha, existe um traidor no nosso meio, existe alguém no nosso meio que está pegando tudo aquilo que nós combinamos aqui e leva ao exército de Israel, porque não é possível. Nós marcamos que vamos pegar no lugar tal, chega no lugar tal, lá não encontramos. Mudamos de posição, vamos para o lugar tal, chega lá também não está, mas está acontecendo alguma coisa. Alguém no meio se levantou e disse: rei, permita-me falar.
O que está acontecendo, rei, é que no nosso meio não existe nenhum traidor. O que está acontecendo, ó rei, é que no nosso meio não tem ninguém lhe traindo. Mas o que está acontecendo no nosso meio, ó rei, que lá em Israel existe um profeta chamado Eliseu. E a esse profeta, o Deus de Israel, então chega para esse profeta e diz: olha, não vai para lugar tal, porque o rei vai passar lá. É isso que está acontecendo, rei. Sabe o que está acontecendo? O Deus de Israel é por Israel, rei. O rei de Israel guarda Israel, ó rei. O rei de Israel cuida de Israel, ó rei. O rei de Israel livra Israel, ó rei. Aquele rei pensou: então é esse camarada, é esse o tal. Envia então carros e cavalos para buscar ele. Eu quero ele aqui. Onde ele está? Alguém sabe? E alguém falou: olha, ele está na cidade de Dotã. Vai lá buscar ele, eu quero ele aqui. Aí lá vai carros e cavalos e exército para pegar um homem só, meus irmãos. Um homem só precisava tudo aquilo, mas aquele homem era um homem muito importante. Aquele homem era um homem muito especial, porque quem serve a Deus não é uma qualquer pessoa, não, meus irmãos. Quem serve a Deus não é só um demôniozinho, não, que quer destruir a vida dele ou a vida dela, não. Quem serve a Deus é o inferno todo que está querendo derrubar a vida dele, a vida dela. Quem serve a Deus não é uma só pessoa que quer destruir ele na empresa onde ele trabalha, não. Quem serve a Deus não é só uma pessoa que quer destruir ele na vizinhança, não. Quem serve a Deus é especial, porque tem um Deus especial pela vida dele e pela vida dela. E aquele homem então, meus queridos irmãos, envia então carros e cavalos, e chegando então na cidade de Dotã, já pela madrugada, então o moço de Eliseu, de hora para outra, ele acorda e sai, abre a porta. Quando ele abre aquela porta, ele se depara com aquela multidão de carros e cavalos e exércitos. Bateu o pavor, bateu o medo, bateu o desespero, bateu a insegurança. Falou consigo mesmo: vamos morrer. Correu lá então com o seu senhor, acordou Eliseu. Eliseu, acorda. Diga o que está acontecendo, sobre a calmaria daquele que confia a Deus, sobre a calmaria daquele que espera em Deus, sobre a calmaria daquele que se não desespera na hora da luta, da batalha, da necessidade, que ele sabe que aquele que está com ele é maior do que tudo e de todos. Eliseu acorda sobre aquela calmaria, tranquilidade. O que está acontecendo? O que está acontecendo, Senhor, é que nós vamos morrer. O que está acontecendo é que lá fora tem um exército, carros e cavalos, lá do povo, do rei da Síria, para nos pegar, e nós vamos morrer. Hoje nós não escapamos. Estou acrescentando um pouco a mais, tá? Então naquele presente momento, Eliseu olha para o moço e diz: olha, calma-te, não se desespera, não se desespera, acalma-te. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Eliseu viu e percebeu que naquele momento existia a necessidade sobre a vida daquele moço, para que ele pudesse ter uma visão a qual ele não tinha visão. Aquele moço que andava com Eliseu e via o martelo flutuar. Aquele moço que andava com Eliseu e via os milagres acontecer, coisa extraordinária acontecer. Leproso ser curado da lepra, como foi Naamã. Então aquele profeta olhou para aquele moço e disse: está faltando alguma coisa nesse moço. Esse moço anda comigo, esse moço vê os milagres, esse moço vê tudo aquilo que Deus faz, mas está faltando algo sobre a vida desse moço. Aqui estamos nós,
Quantos milagres que nós não somente vimos ou ouvimos, mas também vivemos o milagre na presença de Deus. E até o presente momento, nós não temos a visão que é necessária na presença de Deus. E naquele presente momento, então, Eliseu percebe da mudança e da necessidade. Eliseu ora a Deus, então diz: Pai, Deus Todo-Poderoso, abra os olhos desse moço, para que ele veja. E naquela hora que ele acabou de orar, e o moço olha então para fora, ele vê a diferença sobre aquele que tem uma visão de Deus. Ele vê a diferença sobre aquele que confia em Deus. Ele vê a diferença sobre aquele que crê em Deus. E quando ele olha para fora, ele percebe a diferença sobre a mudança do aspecto da visão de um homem físico para um homem espiritual, de um homem terreno, material para um homem espiritual. E naquele momento então que ele olha, ele percebe que o número mais elevado do que o exército do rei da Síria estava ali presente, não numa forma física, mas estava ali numa forma mais espiritual, que era carros e cavalos de fogo que ali estavam presentes para defender o servo do Senhor, amém? É um aspecto, meus irmãos, que nós percebemos que no dia chamado hoje, nós percebemos da necessidade que existe no nosso meio. E quando eu entro nesta mensagem, eu vejo dois tipos de visão necessária para a igreja. Que existe um momento que nós classificamos: eu tenho 20, 30, 40 anos, 50 anos de cristão, mas até hoje você ainda não tem realmente uma visão de Deus sobre a sua vida. A sua obra te acusa, a sua atitude te denuncia, a tua maneira de reagir sobre as suas lutas, sobre as suas provas, sobre as adversidades da sua vida, traz realmente a diferença sobre a sua vida. E um dos momentos também que eu percebo, meus queridos irmãos, que se deu, nós estamos aqui tratando sobre o moço de Eliseu, a visão. A palavra do Senhor também nos traz também um momento que nos traz o conhecimento da audição, de poder discernir quando é Deus que está falando conosco. O moço chamado Samuel morou, nasceu, bem dizer, na casa do Senhor, no templo do Senhor, juntamente com o sacerdote ali, e ali ele estava servindo ao Senhor. Ele via as maravilhas, ele conhecia as maravilhas, ele tinha conhecimento da palavra, mas porém lhe faltava a audição de ouvir a voz do Senhor. E o Senhor então faz esse propósito com ele e chama ele pela primeira vez: Samuel. Samuel se levantou, estava já deitado, vai até Eli, chega com Eli e diz: Senhor me chamou. Ele disse: não te chamei, vai, volta e deita. Voltou, deitou. A voz chama ele pela segunda vez: Samuel, Samuel. Samuel novamente vai com Eli e diz: Senhor me chamou, não te chamei, vai, volta e deita. A voz chama ele pela terceira vez, e na terceira vez ele vai novamente, mas quando ele voltou novamente, ele entendeu que era Deus que estava falando com ele. Ele não sabia discernir a voz de Deus. E hoje em dia, meus queridos irmãos, sobre a minha vida, falta essa discernição, visão de Deus, audição de Deus. Falta das nossas vidas, visão de Deus e audição de Deus. Então aquele moço, quando vai novamente, ele diz para ele: olha, quando aquela voz novamente chamar pelo teu nome, não é deitado, não é de joelho, não é de qualquer maneira, mas se coloca em pé. E ao se colocar de pé, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Dentro desses dois aspectos que eu estou trazendo para vocês aqui agora, vai ser um momento, meus queridos irmãos, que o tempo que muitas vezes nós classificamos de ter na igreja não significa muita coisa.
ou não significa nada, se nós não temos visão de Deus como o jovem de Eliseu, e se nós não temos audição de Samuel, que ali ouvia a voz de Deus. Quantos de nós que precisamos ter uma visão do Senhor? Quantos de nós que precisamos ter uma discernição quando é Deus falando? Nós ocupamos mais o nosso tempo de crença a procurar ouvir irmãos e irmãs do que procurar ouvir a voz do Senhor. É um relacionamento que Deus concede a cada um de nós a oportunidade, e Ele nos traz esse livre-arbítrio, essa liberdade ampla, que todos nós temos essa comunhão com o Senhor e podemos ouvir do Senhor. Por algum momento não querer ser melhor do que ninguém, porque eu não sou, mas me entristeço muitas vezes quando eu vejo muito dos irmãos ter a sua vida, parte da sua vida, ouvir mais fulano e ciclano do que procurar ouvir a voz de Deus, procurar se basear mais pela visão dos outros do que a visão deles. Meu querido, minha querida, nós temos esta oportunidade que é dada por Deus. Nós temos esse prazer, esse privilégio que é dado por Deus sobre as nossas vidas. Você não é um qualquer não, você não é uma qualquer não. Saia desta bolha chamada de coitadinho e coitadinha, que Deus não há de te ouvir, que Deus não há de te responder. Para com isso. A morte do Senhor na cruz do Calvário não foi em vão. E quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, não foi especificando fulano e ciclano, não. O Senhor não trouxe ali, meus irmãos, nenhum tipo de acepção de pessoas, mas simplesmente o Senhor trouxe ali com grande clareza e certeza sobre as nossas vidas, de dizer que pedi, pedi e dá-se-vos-á. Clamai e eu responder-te-ei. Já sobre o caso também de Josué, que Josué se colocou sobre essa bolha de inferioridade, coisa que muitos de nós nos colocamos dentro desta bolha de inferioridade. Coitadinho de mim, Deus não vai me ouvir. Coitadinho de mim que eu não sou igual aquela irmã que se destaca na igreja. Coitadinho de mim que eu não sou igual aquele irmão que se destaca na igreja. Para com isso. Aquela mesma semelhança que aquele irmão tem, aquela mesma semelhança que aquela irmã tem, que é a semelhança de Deus, você também tem. Valoriza mais a sua vida na presença de Deus. Valoriza mais o que você tem na sua vida, que é o Espírito Santo de Deus. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não fazemos acepção de pessoa. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, nós não criamos barreira. Nós entendemos que por mais que as minhas palavras não sejam palavras suficientes para mover os planos de Deus sobre a minha vida, mas porém entre eu e Deus no céu existe um filtro. Esse filtro se chama Espírito Santo. Suas palavras tortas, suas palavras trocando A com B com C, vai subindo, mas não chega dessa maneira torta na presença de Deus. Não chega no vocabulário cearense, chinês, japonês na presença de Deus, não. Chega na presença de Deus com gemidos inexprimíveis diante do Senhor. O Senhor é movido pelo gemido do Espírito Santo de Deus. É o mesmo Espírito que está na sua vida. Então para com esse negócio de se colocar com esse espírito de inferioridade, que coitadinho de mim nada. Você é especial para o Senhor. O Senhor, quando morreu na cruz do Calvário, não disse: eu vou morrer só pelo José, não. Vou morrer só pela Maria, só pelo Raimundo, só pelo Francisco. Não, Ele não falou dessa maneira. Ele morreu ali por mim, por você, por todos nós que aqui estamos nesta noite. E aquele moço, o moço que precisava de uma visão, o moço que convivia com sinais e maravilha, não tinha o mais importante para a vida dele, que era ter uma visão própria de Deus sobre a vida dele. E aquele outro moço,
que foi, bem dizer, meus irmãos, doado como criança ainda ao templo da casa do Senhor, que tinha todo o conhecimento em parte das palavras, porque ali acompanhava realmente um sacerdote conhecedor da palavra, mas porém não sabia discernir a voz do Senhor. E hoje, nós vivemos no dia chamado hoje, diante desse compromisso de que nós devemos assumir com o Senhor. Senhor, preciso ter uma visão do Senhor, não visão de anjo, de arcanjo, mas visão que na hora das minhas lutas o Senhor está comigo, que na hora das minhas aflições não estou só, que quando alguém se levantar contra mim, estou vendo o Senhor, quando alguém falar de mim, estou vendo o Senhor, porque lá no livro de Isaías a palavra diz o quê? Que toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Quer mais ainda? O Senhor chega a dizer que isto é uma herança dele. Como é bom servir a Deus, né, Fernando? Como é bom ter a certeza que nós temos essa herança da parte de Deus, que toda ferramenta preparada contra mim, nem preciso me preocupar, porque Deus ali, ó, como ele fez ali com o rei da Síria, olha, vai para o lugar tal. Chegando no lugar tal, não tinha, no exército de Israel não estava lá. Vai para o lugar X, chegando no lugar X também o exército de Israel não estava lá. Tem um traidor no nosso meio. Alguém se levantou, não, Senhor, não é que existe traidor no nosso meio, é porque Deus usa o tal Eliseu, e Deus fala para Eliseu, para que Deus livre e guarde então o povo de Israel, e isto acontece sobre a vida daquele que serve a Deus, quer ter o livramento de Deus sobre a sua vida, quer ter Deus sobre a sua vida, comece a fazer a vontade do Senhor. Deuteronômio, a palavra de Deus fala, no capítulo 28, versículo 1 a seguir, que se atentamente ouvir a voz do Senhor, olha aí, ouvir a voz do Senhor, faz uma conexão lá em Samuel também, que não ouvia a voz do Senhor, faz uma conexão com a voz, que é aquela voz mesmo que Samuel não ouvia, não sabia discernir. Aí a palavra de Deus fala em Deuteronômio capítulo 28, que se atentamente, sabe o que é atentamente? Com muito cuidado, sem nenhuma pressa, examinando direito aquela voz meiga e suave, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e cumprir todos os mandamentos que Ele te ordena hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. As promessas de Deus não são pequenas para aquele que serve a Deus. As promessas de Deus não são pequenas para aqueles que não têm tempo para o mundo, mas têm tempo para Deus. As promessas de Deus não são pequenas para aqueles que aparentemente largou o prazer do mundo para servir a Deus. O mundo não tem prazer, mas prazer está no Senhor. Prazer é servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria, diz a palavra dele. Jubilai, cantai o nome dele com cântico, porque ele é digno de toda honra e de toda glória. Eu me sinto privilegiado, abençoado por Deus de estar hoje aqui com vocês, não como transmissor da palavra do Senhor, mas como ouvinte também da palavra de Deus. Esse mesmo Espírito que você está sentindo aí, eu estou sentindo aqui também, porque a palavra do Senhor é envolvente sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor, para sua riqueza, ela é maravilhosa, mas o tempo não condiz, não permite a gente continuarmos mais, né? Senão o Fernando nunca mais vai me convidar para vir aqui, né? E o pastor Luca também está ali, né? Vai puxar meus cabelos, né, pastor? Então nós vamos parar por aqui, mas de todo o meu coração que Deus vos abençoe, e que nós possamos realmente largar um pouco esse
esse espírito de inferioridade que existe nas nossas vidas. Coitadinho de mim, Deus não me ouve. Coitadinho de mim, Deus, faz aquela lista, aquele currículo de coitadinhos. Saiba que você é uma pessoa muito importante para o Senhor. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, a partir do exato momento que você separa a sua vida para servir ao Senhor, você se torna uma pessoa exclusiva do Senhor, como Israel era exclusivo do Senhor. Aonde o inimigo armar uma cilada contra você, o Espírito Santo de Deus vai chegar com você e dizer: olha, não vai pela rua X, vai pela rua Y. Quem já passou por essa experiência? Já passaram por essa experiência? E às vezes nós questionamos: Deus não gosta de mim porque eu queria aquele emprego. Deus não gosta de mim porque eu pedi um carrão, Ele me deu uma bicicleta. Ele sabe que com uma bicicleta você não ia se machucar, com um carrão você ia se machucar. O cuidado de Deus por nós é algo, meus irmãos, sobrenatural. A palavra do Senhor nos diz também lá no livro de Isaías, que os meus pensamentos não são igual aos vossos pensamentos, e nem os meus caminhos igual aos vossos caminhos. Porque assim como os céus é mais alto do que a terra, assim é a minha palavra, assim é o meu caminho, assim é o meu pensamento, mais alto do que o vosso pensamento. Diz mais o Senhor ainda, usando o tempo climático e a natureza, para não trazer dúvida nenhuma ao ser humano. O Senhor chega a dizer mais ainda, que assim como a chuva e a neve que desce dos céus, e não volta para lá, porque alguém já viu alguma vez a chuva descer ao mesmo tempo subir? Alguém já viu por algum momento a neve? É claro que no Brasil não tem, mas se tivesse, alguém já viu a neve descer e subir? Não. Deus usa a natureza para dizer e trazer bem claro sobre a palavra dele, que ele sustenta a palavra dele. E ele chega a dizer que assim como o tempo climático e exemplo da natureza, que não pode ser mudado a não ser pela vontade do Senhor, ele chega a dizer que nem a chuva nem a neve que desce do céu volta para lá, mas serve simplesmente para regar a terra e dar pão sobre aquele a quem plantou. Aí o Senhor acrescenta e diz: assim será toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia para mim, sem antes concluir ou sem antes realizar sobre tudo aquilo a qual eu enviei. Se conforte com o Espírito Santo de Deus nesta noite. Tenha o Senhor como teu porto seguro. Tenha o Senhor como monte, aquele monte que Davi assim via o livramento dele, quando ele disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? E o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Que Deus vos abençoe. Que a palavra de Deus flua no coração de vocês. Momentos realmente de perseverança, momento de insistência. Uma certa vez, eu vou contar rapidamente uma experiência aqui para os irmãos. Eu tenho uma certa história no ministério, eu não gosto de detalhar, mas alguns já conhecem a minha história. E eu passei por um processo de um tempo que durou 7 anos e meio. Fui convidado pela minha esposa para congregar no bairro, que o meu sofrimento seria menos. Eu falei para ela: não, se lá na sede todos me viam como tal, é lá que eu tenho que pagar um preço. Irmã Benedita conhece um pouco da minha trajetória, da minha vida. Sentei no banco. Uma certa vez veio um pregador de nome da sede mundial, subiu no altar, deu aquela quebrada de vista para mim, tirou depois, e ele falou consigo mesmo, assim, perante a igreja também, ele falou, disse: irmãos, às vezes eu admiro, tem certos obreiros que eram assalariado pela obra, prebendado pela obra, fazia obra de Deus, isso, aquilo, trabalhou, e começou a falar. Depois fica sentado no banco com cara de Amélias,
bando de cara de paus. Hoje, eu vejo, meus irmãos, aquela palavra que foi lançada de cara de pau. Todos nós sabemos que a pessoa cara de pau é aquela pessoa insistente, é ou não é? Né? Cara de pau é pessoa insistente, né, Fernando? Porta fecha, mas ele é insistente. Recebe o não, mas é insistente. Hoje eu tenho aquela palavra, meus irmãos, como alguns lugares já preguei, eu sempre gosto de citar esse exemplo e dizer: seja cara de pau, minha irmã. Seja cara de pau, caiu, seja cara de pau, continua lá onde você caiu. Errou, continua onde você ali está congregando, continua. Está cumprindo certo tempo de disciplina, continua onde você ali era tal, conhecido como tal, continua. Seja cara de pau. Porque só vai entrar no céu quem é cara de pau, meus irmãos. O céu é para os cara de pau. O céu não é para crente melindroso, não. Não vou mais na igreja. Meu filho, falou mal. Não, o céu é para os crentes cara de pau. Caiu aqui, mas está se levantando ali na frente, está continuando, não para. Fechou uma porta aqui, ele vai, continua, não para. Ouviu uma palavra, entristeceu, ele levanta, não para. Porque ele é cara de pau e o céu é para os cara de pau. E você nesta noite que está conosco, seja um cara de pau também na presença de Deus. Quando você cair, levanta a cabeça, eu vou continuar. Alguém vai dizer: olha que cara de pau. Fala com muito orgulho: eu sou cara de pau porque eu quero morar no céu. Porque eu sei, eu entendo que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Glórias a Deus, palmas bem alegre para Jesus. Meus queridos irmãos, eu vou encerrar por aqui a mensagem. Eu queria até passar algumas revelações, mas estou um pouco inseguro por motivo do horário, que eu gosto de cumprir um pouco também o horário, tá? Mas eu quero passar só algumas que o Espírito Santo de Deus já me revela. Nosso meio aqui tem duas pessoas que você veio nesta noite aqui com o seu coração muito aflito, um desespero muito grande, mas você já se encontra agora aliviado. Quem é esta pessoa? Quer de Deus a vitória esta pessoa? O jovem lá atrás é uma, a irmã que também é outra. Receba de Deus a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Presta bem atenção, nosso meio também tem uma pessoa que você ouviu uma certa palavra, e aquela palavra te machucou muito, e está difícil de você perdoar aquela outra vida, mas o Espírito Santo de Deus manda te dizer nesta noite aqui agora: perdoe, porque aquele que se humilha é exaltado na presença de Deus. Quem é esta pessoa? Receba, minha irmã, sua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Me diz o Espírito Santo de Deus, que nosso meio tem uma pessoa, que você já se classificou como ovelha negra da sua casa. Tudo de errado que acontece na sua casa é você, mas você é a única pessoa que ora, a única pessoa crente na sua casa. Quem é esta pessoa? Persevere na presença de Deus, persevere na presença do Senhor, amém? Meus irmãos, que Deus abençoe. Bom, Fernando, passa para vocês, conclui, pode ser? Então, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Me perdoe pelo horário aqui, tá bom? Mas se algum dia eu tiver uma oportunidade novamente, eu não vou tentar abreviar emoções aqui do Espírito Santo, tá bom? Deus abençoe. Quero orar por todos vocês nesta noite, lembrando que amanhã nós estamos aqui no nosso culto de ensinamento da palavra de Deus, por alguns mais chamado como doutrina, mas doutrina não é outra coisa a não ser ensinamento, é ou não é? Por algum momento eu fui questionado com algumas pessoas por onde eu passava, pregando a palavra de Deus, falava: mas pastor, tem que pegar doutrina. Falei: gente, que doutrina é essa que esse povo tanto fala? E sempre eu via as pessoas ensinando, né? Mas tem que pregar doutrina. Eu falei: gente, que doutrina é essa que vocês estão falando? É saia, cabelo, é bigode, é isso, aquilo, outro. Não é por aí, né? Tem ensinamentos da palavra de Deus que são mais de estrutura na vida do homem e da mulher, é ou não é verdade? Tá bom? Então amanhã nós estamos aqui no horário das 8, no horário das 10 horas, tá? No horário das 14, também às 19 horas com o pastor Lucas, né, pastor Lucas? Só às 19 horas, não é isso? Às 19 horas, nosso irmão pastor Lucas vai estar presente conosco. Quer fazer a oração da fé com a gente aqui, meu pastor?
Pode ser? Oh, que honra! Glórias a Deus, fui atendido. O apelo, sim. Enquanto o pastor se aproxima, eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. Eu entendo que a palavra por si só, né, a palavra já falou conosco. E a palavra já trouxe ao conhecimento de vocês a importância, a necessidade de nós servirmos ao Senhor. O exército de Israel tinha ali os livramentos, porque serviam a Deus. E eu creio que Deus também tem muitos livramentos para a sua vida aqui nesta noite, como não somente nessa noite, mas sempre para a sua vida. Tem alguém no nosso meio que ouviu a palavra e você não chegou ainda a tomar uma decisão na sua vida, de servir ao Senhor realmente, não por influência. Pior coisa que tem é quando nós estamos na igreja por influência. Só vou na igreja por motivo do meu pai, só vou na igreja por motivo da minha mãe, só vou na igreja por motivo que eu quero casar. Não precisa ser dessa maneira. Nós devemos estar na igreja realmente com o coração voltado para Deus. E nessa noite você deseja aceitar ao Senhor como Salvador da sua alma? Tem alguém? Se tiver alguém, levanta a sua mão, que nós queremos fazer uma oração especial por você. Tem alguém conosco? Afastado do Evangelho, você trilhou um caminho, ou você estava vivendo igual o jovem de Eliseu. Quer voltar para Jesus? Vem aqui na frente, meu amigo. Glórias a Deus. Bendito seja Deus. Graças a Deus. Nós vamos orar por ele. Tem mais alguém, meus irmãos? Se tiver alguém, levanta a sua mão. Então, nós vamos orar pela vida do Kleber, né? Vamos orar por ele. Levanta a sua mão para o céu. Senhor, pode dobrar o seu joelho aí, meu querido. Isso. Senhor, meu Deus, Pai, é no nome do nosso Senhor Jesus que nós apresentamos sobre o Senhor a vida do Kleber. Ele, Senhor, que reconhece e sabe da necessidade de ter o Senhor novamente sobre a vida dele, Pai. Senhor Deus, eu entendo que o nome dele ainda continua no livro da vida, Pai. Reaviva, dai força para ele, dá esperança para ele, usa de misericórdia. Senhor, toma ele em tuas mãos, abençoa e guarda para sempre. Amém, Jesus. Pronto, meu querido, você vai acompanhar nosso irmão Fernando ali, que ele vai te recepcionar melhor, tá bom? Deus te abençoe. Vamos receber nosso irmão pastor Lucas Reis com palmas bem alegres para Jesus, meus queridos. Glória a Deus. Recebam a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Quantos sairão daqui hoje abençoados? Diga glória a Deus. Quantos sairão felizes e regozijando? Diga glória a Deus. Eu acredito que tudo que começa bem termina melhor ainda. Então, quando a gente começa a nossa semana na presença de Deus, a probabilidade dessa semana ser extraordinária é muito grande. Eu creio que essa será uma semana de vitória. Coloque a mão no alto da sua cabeça e diga: em paz eu vim, e em paz eu voltarei para minha casa. Deus, nós te damos graça por este culto, nós te damos graça pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de adorar o Senhor, meu Deus, aqui nesta noite. Que os seus filhos sejam guiados em segurança para os vossos lares, que os seus filhos sejam guiados e conduzidos debaixo da tua presença e debaixo da tua proteção. Te louvamos e ministramos sobre a vida de cada um dos teus servos. Que esta semana, Senhor, será a semana onde o agir do Senhor e o mover das tuas mãos estenderá sobre nós, e nós regozijaremos na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos em sinal de receber. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Filho, as doces consolações do divino Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja que crê, diga amém. O que vamos levar para casa? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus
e a paz do Senhor. Deus abençoe, vão todos em paz, em nome de Jesus.